Começa agora o novo Gabinete de Guerra. Eu sou a Maria João Simões e esta manhã contamos com a análise do historiador e investigador Bruno Cardoso Reis e também de Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional. Bruno, Francisco, bem-vindos. Muito obrigada por estarem connosco. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bruno Cardoso Reis, Netanyahu diz que o Irão vai ter de esperar nervosamente pelo ataque de Israel, que deverá ser feito com sabedoria e não de forma impulsiva. O Irão disse esta manhã que vai responder em segundos a esse ataque e com armas nunca utilizadas até agora. Bruno, era de certa forma de esperar que Israel não se ficasse, mas e agora devemos preparar-nos para mais uma guerra? Bem, realmente tendo em conta sobretudo o perfil do atual chefe de governo de Israel, que realmente há muitas décadas que deixa muito claro nas suas ações, nos seus discursos, nos seus livros, que considera que no Médio Oriente é um perigo para ser fraco e que a melhor defesa no fundo é sempre a partir de uma posição de força. Realmente seria estranho não haver qualquer tipo de retaliação. Apesar de tudo, é bom que Israel esteja aparentemente a ponderar diferentes opções e, portanto, não tenha reagido imediatamente. Mas realmente corremos o risco de haver aqui uma escalada descontrolada e, portanto, esse risco existe sempre. Existiu com o ataque iraniano, que também foi sem precedentes, e, portanto, com o ultrapassar daqui de uma linha vermelha que até aqui nunca tinha sido ultrapassada, que era não haver ataques diretos entre Israel e o Irão, que são duas das potências militares mais importantes da região, com múltiplos sistemas de armamento e opções. Realmente, quando essa linha vermelha foi ultrapassada, a possibilidade de uma escalada perigosa aumentou, porque mesmo que os dois lados não tenham racionalmente interesse, de facto, numa escalada descontrolada, num conflito direto e em grande escala, porque em qualquer dos dois casos tem outros problemas, não é? Mas mesmo que isso seja a opção mais racional, não quer dizer que depois consigam calibrar a resposta, claro, os diferentes ataques, de forma a garantir que o outro lado não vai ver isso como uma escalada e não vai responder, e portanto, no fundo, entrando aqui numa espiral de escalada, que é sempre o risco num conflito, e é por isso que nós falamos, inclusive, de guerras acidentais, não é? Porque, por vezes, apesar das intenções dos dois lados, e um exemplo clássico que é dado é o da Primeira Guerra Mundial, embora haja sempre debates depois em torno se isso é mesmo assim ou não, mas mesmo quando os dois lados não querem um conflito em grande escala, às vezes ele acaba por acontecer precisamente por isto. O aviso da retaliação iraniana foi deixado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, que é também o principal negociador nuclear do Irão. Francisco Pereira Coutinho, o nuclear volta a estar em cima da mesa. Já ontem, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica, Rafael Grossi, mostrou-se preocupado com a possibilidade de Israel ter como alvo as instalações nucleares iranianas. Sim, aliás, o Bruno falava há bocado de uma das opções de Netanyahu, que é justamente esta: procurar evitar que o Irão desenvolva capacidades nucleares militares. E isso tem levado a que, nos últimos 15 anos, o Irão tenha intervindo, Israel, aliás, tenha intervindo no Irão de várias formas. Foram inúmeros os ciberataques, foram inúmeros os assassinatos seletivos, por exemplo, do diretor do programa nuclear iraniano em 2020, foi assassinado no Irão por Israel. Isto aconteceu também com físicos e outras pessoas ligadas ao programa nuclear iraniano, vários ciberataques. A possibilidade que se coloca agora, e a possibilidade que é sufragada por alguns membros do governo de Israel, aqui os membros mais extremistas, Ben-Gvir, Smotrich, aqueles que têm também propugnado uma ação militar mais robusta em Gaza, passa por um ataque direto em instalações nucleares iranianas. Isso seria mais uma linha vermelha que seria ultrapassada. Portanto, esse é que é o problema, e isso aqui concordo com o Bruno. Houve aqui uma linha vermelha que foi ultrapassada no sábado, como também já tinha sido no dia 1 de abril, porque aquele general que foi assassinado numa missão diplomática iraniana, e isso levou a que o próprio Irão, ele próprio, tenha considerado
verdade que havia uma linha vermelha que foi ultrapassada e que levou a um escalar do conflito. Exato. Ele chamava só a atenção para a necessidade de se respeitar aqui o direito internacional, porque o direito internacional aqui é muito claro. O Irão invocou no sábado o artigo 51 da Carta da Legítima Defesa, mas não estão com os pressupostos da legítima defesa. Nem no sábado, porque o ataque tinha sido no dia 1 de abril, nem agora. Portanto, Israel não pode invocar a legítima defesa para atacar o programa nuclear iraniano, porque não existe legítima defesa preventiva. Nós sabemos isso há muito tempo e é necessário que os aliados de Israel sinalizem isso mesmo, que não aceitarão um ataque com essas características, porque isso podia levar a uma escalada do conflito incontrolável. Não é? E Bruno, o Irão tem capacidade financeira para suportar uma guerra contra Israel? Sabemos que deverá ter do seu lado Hamas, Houthis, Hezbollah e outros proxies, mas o país está economicamente preparado para uma guerra? Bem, a situação económica no Irão é difícil, mas o regime iraniano é uma teocracia, portanto eles até organizam eleições, aliás há poucas semanas, mas são eleições completamente controladas, não é? Em que eles é que selecionam, portanto há aquela piada, não é? Que em vez do povo selecionar os políticos, o ideal era os políticos selecionarem o povo, não é? E no Irão é isso que acontece, não é? Portanto não é bem selecionar o povo, mas selecionam os candidatos em que o povo pode votar, portanto as únicas opções possíveis são escolhidas pelo regime e, portanto, isso limita, no fundo, a eficácia da insatisfação popular, que se manifesta de outras formas, por exemplo, através de protestos, não é? Mas esses também, como sabemos, têm sido violentamente reprimidos. Inclusive, o Irão é um campeão mundial, a par da China, de pena de morte e de pena de morte para prisioneiros políticos, não é? Portanto, realmente, aí é verdade que há limitações, mas a prioridade do regime sempre foi manter o próprio regime e investir nesta dimensão militar, inclusive também de projeção de poder na região através destes meios da Guarda Revolucionária, que foi, no fundo, que foi atacado em Damasco, embora de facto numa instalação diplomática, que nunca deve ser um alvo, evidentemente, mas portanto, essa Guarda Revolucionária, a Brigada El-Quds, também sempre foi uma prioridade, aliás, polémica no interior do Irão. Portanto, nós sabemos que uma das coisas que a oposição interna critica é precisamente este dispêndio de dinheiro num contexto difícil e num país que precisava, que ainda tem problemas grandes de pobreza, etc. Portanto, precisava de investimento interno grande. A prioridade muitas vezes ser o investimento nestes grupos armados no exterior. Portanto, eu diria, em termos muito racionais, não é uma opção, digamos, que faça muito sentido, mas sempre foi essa a opção do regime, até em circunstâncias mais difíceis e, portanto, certamente vai se manter. No ataque do fim de semana, vários países, podemos dizer que deixaram para trás as críticas à guerra em Gaza e ajudaram Israel a defender-se do ataque iraniano. Francisco Pereira Coutinho, com isto mostraram que temem mais o Irão do que Israel e que são fiéis aos Estados Unidos. E depois coloca-se também outra questão, que preço vão pagar, por exemplo, a Jordânia e países do Golfo por terem ajudado Tel Aviv? Bem, isto mostra, o caso da Jordânia é um caso paradigmático. A Jordânia terá interceptado 20% dos drones que sobrevoaram o seu território e fê-lo porque considerou que era necessário impedir uma escalada do conflito no Médio Oriente, além de que, como todos sabemos, as monarquias árabes e mesmo repúblicas como o Egito são inimigos do Irão, que patrocinam grupos insurgentes nestes estados. O caso da Arábia Saudita também é um outro exemplo. E, portanto, apesar das relações, por exemplo, entre a Jordânia e Israel praticamente não existirem desde o início do conflito em Gaza, a Jordânia tem sido um Estado muito crítico de Israel e, apesar de ter relações diplomáticas com Israel, é neste momento a verdade em que se viu um ataque sem precedentes, não é? Aquilo que se passou no sábado é um ataque combinado de mísseis e drones sem precedentes. Vimos vários Estados árabes a tomarem partido por Israel nesta situação em que Israel estava a ser atacado e, portanto, ajudaram Israel a defender-se. Que os Estados Unidos o façam, que os países europeus o façam, era expectável. Aliás, Joe Biden disse umas horas antes aos iranianos para não o fazerem, que os Estados Unidos estariam do lado de Israel, como sempre estiveram. Agora, a circunstância de vermos vários Estados árabes do lado de Israel mostra que Israel não está isolada. Agora, pode ficar isolada se a retaliação não for uma retaliação
calibrada. Já percebemos que não existe direito de legítima defesa, mas ainda assim Israel considera que deve responder, mas se responder vai por sua conta e risco e não terá o apoio destes países árabes. E isto mostra também que há aqui uma janela de oportunidade para uma solução política para Gaza, porque da mesma forma que a Jordânia e outros Estados árabes estiveram do lado de Israel, estão também interessados em contribuir para uma solução política para Gaza. Queira o governo de Israel essa solução política. Esse é que é o grande problema que nós temos neste momento, porque este governo de Israel, de facto, não é o governo certo para encontrarmos uma solução para o Médio Oriente, que parece existir com estes Estados árabes, como aliás se viu no momento da verdade no sábado, quando defenderam Israel. Não é? Bruno, até aqui Netanyahu estava cada vez mais sozinho. Israel estava a ser visto como o agressor. Depois disto, e como estávamos a falar, vários países vieram em defesa de Tel Aviv. Bruno, o primeiro-ministro israelita saiu a, entre aspas, saiu a ganhar com esta resposta do Irão, ou agora pelo facto de dizer que vai retaliar, volta a perder? Isso são sempre cálculos muito difíceis. É verdade que no Médio Oriente, digamos, por um lado, não há propriamente muitas democracias, são regimes que se mantêm pela força internamente, são regimes que não hesitam muito em usar a força externamente e, portanto, uma coisa muitas vezes também são as declarações públicas, outros comportamentos, digamos, em privado. Portanto, eu não tenho dúvidas que há uma pressão grande, digamos, da opinião pública e ela pesa alguma coisa mesmo em regimes autoritários por causa da questão de Gaza, e por causa da questão dos palestinianos, isso certamente limita aqui a colaboração com Israel. Agora está muito longe de querer dizer que estes Estados esquecem que o Irão é um adversário, é um inimigo, visa em particular Israel, mas também, de um modo geral, os regimes moderados, os regimes, por exemplo, as monarquias sunitas na região, que também são um alvo do regime iraniano há muitas décadas. Portanto, não se trata apenas aqui de mostrar, digamos, uma espécie de solidariedade desinteressada com Israel, trata-se muito pragmaticamente e em linha com aquilo que é habitual no Médio Oriente. Aliás, há um famoso ditado, não é? Eu e o meu irmão contra o meu primo, eu, o meu irmão e o meu primo contra o estrangeiro ou a pessoa de fora da família. Portanto, muitas vezes há estas alianças pragmáticas. Agora, eu estou de acordo que realmente o tipo de ataque que Israel fizer tem de ser muito bem pensado. Eu diria, por exemplo, para não afetar, digamos, a população civil iraniana, até porque isso não deve acontecer, mas porque não é de todo o interesse de Israel. Há muitos iranianos que são hostis ao regime e, portanto, Israel não tem nenhum interesse nisso. Aliás, é por isso que Israel também consegue ter redes tão eficazes no interior do Irão para fazer este tipo de ações secretas. Do modo geral, elas não são feitas, obviamente, por agentes israelitas, são feitos por agentes locais, não é? E, portanto, desde logo isso. E, portanto, acho que deve pensar aqui muito bem. Eu diria, tudo o que tiver como alvo, por exemplo, a Guarda Revolucionária, é algo que provavelmente não provocará, digamos, grande reação de comoção ou de indignação no resto do Médio Oriente. Mas realmente isso não significa que não haja depois aqui um risco de escalada importante. Já agora, em relação à questão nuclear, é importante também sinalizar que foi dito muitas vezes que este ataque tinha sido um ataque limitado e, pelo menos na questão de haver alguma espécie de pré-aviso, tempo de reação, isso é verdade, mas foi um ataque muito generalizado e um dos alvos, uma das regiões que foi visada e onde houve, aliás, explosões noticiadas foi em Dimona, que é onde está o programa nuclear israelita. Portanto, o programa nuclear israelita aparentemente também foi visado por este ataque do Irão, embora obviamente as defesas antiaéreas de Israel são aí particularmente fortes e portanto não terá acontecido nada no terreno, mas digamos, essa linha vermelha também já foi quebrada pelo Irão com este ataque. Olhemos agora para a Ucrânia. Francisco Pereira Coutinho, o porta-voz do Conselho de Segurança da Casa Branca, John Kirby, diz que os Estados Unidos não vão intervir na Ucrânia, nem abater alvos aéreos, como fizeram em Israel. Era de esperar esta resposta ou é só mais um sinal de que a Ucrânia há muito que deixou de ser uma prioridade para os Estados Unidos? Bem, nós temos notícias de que finalmente as propostas legislativas tendentes ao apoio à Ucrânia vão finalmente ser discutidas na Câmara Baixa
do Congresso americano e, portanto, a Ucrânia é uma prioridade para os Estados Unidos, mas a intervenção americana será sempre indireta através do fornecimento de armas. Esta administração americana nunca desistiu da Ucrânia, as propostas estão no Congresso desde novembro e não é culpa do Executivo americano que não tenham sido aprovadas. Como sabemos, há muita pressão por parte de Donald Trump, junto dos representantes republicanos, para bloquearem a ajuda à Ucrânia. Agora, intervenções militares diretas foi algo que os Estados Unidos nunca admitiram na Ucrânia, porque consideram que não é um interesse vital dos Estados Unidos. O mesmo não acontece em Israel, e vimos isso no sábado e vimos isso logo a 7 de outubro, quando Joe Biden enviou 2 porta-aviões para o Mediterrâneo, justamente para ter um efeito dissuasor sobre um potencial intervenção do Irão ou de um proxy como o Hezbollah. E, portanto, há aqui claramente uma diferença muito clara sobre as prioridades norte-americanas em relação ao Médio Oriente e em relação à questão europeia. E é isso que justifica designadamente as palavras nos últimos tempos de Macron, dizendo, sim, nós, europeus, podemos vir a intervir diretamente na Ucrânia, porque claramente os americanos não estão a pensar fazê-lo e não têm condições de o fazer, porque repare, se é tão difícil, tem sido tão difícil aprovar uma ajuda militar, a possibilidade de uma intervenção militar direta está completamente fora de questão. Dos Estados Unidos chegou também o pedido para que a Ucrânia não atacasse refinarias russas. Perante o pedido, Zelensky terá ficado irritado e rejeitou a recomendação por não ter a certeza que se tratava de um reflexo da posição da administração Biden. Bruno, a reação conseguimos até entender, é de um líder que está há mais de 2 anos a travar uma guerra que não pediu, mas e o pedido? Quer dizer, eu acho que já referimos aqui isto muitas vezes, que há excessivas linhas vermelhas no apoio à Ucrânia, tentativa de impor linhas vermelhas excessivas à Ucrânia, portanto, algumas linhas vermelhas eu acho que são prudentes e realmente a Rússia já é um Estado nuclear, ao contrário do Irão, é até o Estado com o maior arsenal nuclear do mundo, portanto impõe-se aí alguma prudência, mas eu acho que de facto já há muito tempo que é claro que estas linhas são excessivas e, portanto, num contexto ainda por cima em que a Ucrânia está numa situação difícil, em que constantemente os países ocidentais dizem que não podem dar isto, não podem fazer aquilo, em que os Estados Unidos não conseguem desbloquear ajuda e a administração também não consegue encontrar outras formas de dar ajuda. Realmente parece-me que é o pior momento para fazer esse tipo de pedidos, mais ainda num contexto em que a Rússia voltou a fazer uma guerra impiedosa contra alvos civis na Ucrânia e contra a infraestrutura energética e elétrica da Ucrânia. Portanto, parece-me que a Ucrânia visar esse tipo de infraestruturas, que ainda por cima são de duplo uso, portanto, um dos usos do combustível é evidentemente militar, potencialmente. Outro uso fundamental é para exportação, para sustentar o esforço de guerra, portanto, parecem alvos. Realmente não se percebe qual é que a objeção do lado ocidental a esse esforço. Será a ideia de que se a Ucrânia deixasse de atacar esses alvos, a Rússia deixaria de atacar alvos na Ucrânia? Não temos nenhuma razão para acreditar que isso fosse acontecer. Isso fosse o caso, porque não foi propriamente a Ucrânia que tomou a iniciativa de começar a atacar este tipo de infraestruturas, não é? A par disto, Francisco, o Instituto para o Estudo da Guerra diz que a Rússia está a ser mais eficaz nos ataques à Ucrânia. A Ucrânia que voltou a pedir aos aliados medidas corajosas para defender os seus ucranianos. No entanto, para David Cameron, o recurso a caças do Ocidente pode fazer escalar o conflito. Concordas, Francisco? Não concordo. O Bruno referiu, é mais uma linha vermelha que é trazida para a discussão e, aliás, essa ideia é muito tardia, não é? Nós já estamos a discutir o envio de caças F-16 há mais de um ano. Os pilotos ucranianos estão a ser treinados e, portanto, vir a dizer agora que o envio de força aérea para a Ucrânia pode levar a um escalar do conflito é absolutamente inacreditável. Aliás, eles já lá deviam ter estado na altura da contraofensiva ucraniana, podiam ter ajudado a contraofensiva ucraniana, não tivesse sido, enfim, em larga medida um fracasso. E no momento em, como referi ao Bruno, em que a Rússia está a utilizar bombas planadoras para a qual não existe uma contramedida eficaz, e sabe-se que essas contramedidas passam pela atribuição de sistemas antiaéreos como os Patriot e também
F-16 e força aérea que permita atacar os aviões russos que estão a lançar estas bombas, que estão a afetar a população civil e a atacar a infraestrutura elétrica. Já tivemos, inclusivamente, mandados do Tribunal Penal Internacional que visam 2 generais e um almirante russo por ataques à infraestrutura elétrica ucraniana no ano passado. É absolutamente inaceitável que este tipo de argumentos sejam utilizados, limitando a possibilidade da Ucrânia se defender, porque é isto que estamos aqui a discutir, não é? O envio de caças que não são necessários neste momento no Ocidente, porque nós temos uma cobertura nuclear, para que a Ucrânia se defenda de uma federação russa que tem insistido em atacar de forma cada vez mais agressiva a Ucrânia, com consequências devastadoras. Neste momento, a segunda cidade ucraniana, Kharkiv, está com gravíssimas dificuldades de abastecimento de eletricidade à população civil, e isso é absolutamente inaceitável e devia levar a uma reação muito mais energética do Ocidente. Segundo a Reuters, e para terminar, Bruno, Ucrânia, Rússia e Turquia negociaram um acordo de segurança da navegação no Mar Negro, mas parece que a Ucrânia se retirou no último minuto. No acordo, Moscou e Kiev comprometeu-se a não atacar, apreender ou revistar navios que estivessem vazios ou fossem considerados carga não militar. Bruno, a confirmar-se, qual é a explicação possível para a Ucrânia saltar fora? Pode haver várias explicações, teremos de ver também melhor qual seria a o versão acordo, ucraniana, não é? mas à partida, quer dizer, a Ucrânia que interesse é que tem em limitar o conflito quando a Rússia, onde lhe interessa, E depois não cumpre, limita não é? esse conflito, não é? Portanto, apesar de tudo, uma área onde as coisas têm estado a correr melhor à Ucrânia foi precisamente na dimensão naval, na dimensão marítima, na zona do Mar Negro. Portanto, parece-me que será essa a explicação mais racional e, portanto, acho que não podemos estar a exigir à Ucrânia grandes explicações porque é que não chega a acordos com a Rússia, num contexto em que a Rússia continua aqui uma guerra de agressão, continua a atacar cidades ucranianas, continua a destruir a infraestrutura crítica ucraniana. Portanto, na verdade, havia um acordo em relação ao Mar Negro que a Rússia também pôs de lado, violou quando entendeu que isso lhe era conveniente. Depois as coisas começaram-lhe a correr pior, portanto terá havido aqui esta pressão e portanto imagino que seja isso e portanto, enfim, evidentemente era desejável que não houvesse conflitos no Mar Negro, mas também era desejável que não houvesse conflitos na Ucrânia, não é? E sabemos que para isso a chave, para isso ser alcançada, é a Rússia parar a sua guerra de agressão e retirar destes territórios que ocupou. Bruno Cardoso Reis, Francisco Pereira Coutinho, muito obrigada pela vossa análise. Um bom dia para os dois. Muito obrigada. Obrigado.